Então vamos à palavra de hoje. Nós estamos naquela série de pregação da carta de Paulo aos Colossenses. Então vamos abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2. E nós vamos ler versos 16 e 17. Colossenses, capítulo de número 2, versos 16 e 17. Eu vou ler. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então vamos fazer novamente, eu sei que quase todas as lives de Colossenses eu faço essa pergunta, mas é importante fazê-la para que fique bem memorizada, bem gravada no nosso espírito, no nosso coração, e nunca mais venhamos a esquecer disso. Por que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses? 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. Temos falado isso sempre. A primeira, o asceticismo. A segunda, o gnosticismo. A terceira, o misticismo. E a quarta também tinha lá o pessoal da lei, querendo levá-los à prática da lei, a guardar sábado, a se voltar para a velha aliança, que já havia acabado na cruz. Então, o que é o asceticismo, o rigor ascético? Está aqui no capítulo 2, aqui de Colossenses. Então é toda a doutrina, eu preciso ter isso com clareza dentro do meu coração. É toda a doutrina que me oprime, que quer me controlar, que me cobra alguma coisa. É apresentar um Deus que sempre está me cobrando muita coisa. É o Deus que eu tenho falado aqui, o Deus da barganha. O que é o Deus da barganha? Aquele Deus que só me aceita se eu trouxer coisas para Ele, se eu der coisas para Ele. É um Deus que se relaciona comigo na base da troca. Então a pessoa se achega a Deus, tem que trazer coisas para Deus, porque Deus está sempre pedindo alguma coisa. Se a pessoa chega diante de Deus sem nada, parece que Deus não vai gostar muito dela, porque ela veio de mãos vazias. Mas o Deus da barganha é aquele Deus que sempre quer que eu dê muitas coisas para Ele. Daí que vem essa frase: você tem que dar o seu melhor para Deus. É um Deus que exige sempre alguma oferta de mim. E Ele é um Deus meio estranho, porque se eu der muita coisa, eu vou ser bem aceito por Ele. Se eu der pouca coisa, parece que Ele não vai gostar muito de mim. E se eu não der nada, parece que Ele não vai me aceitar, porque é um Deus meio interesseiro. E Ele sempre quer que eu faça muitas coisas para Ele, além da minha possibilidade. Então é um Deus que trabalha comigo na base da troca. A maior parte das pregações que você ouve é um Deus da barganha, é um Deus que sempre me cobra muito, que quer se relacionar comigo na base da troca. Eu tenho que dar alguma coisa para Ele. E eu tenho que dar coisas que me custem. É daí que surge as tais de fogueira santa, sacrifícios, coisas que me custem alguma coisa. Aí depois Ele vai avaliar o que eu dei para Ele, e Ele vai me devolver o que eu dei lá na frente com um pouquinho a mais daquilo que eu dei para Ele. E daí que vem essa conversa: olha, Deus fez 50%, você tem que fazer 50%, olha, Deus fez a parte dele, e você tem que fazer a sua parte. É o Deus da troca. Mas o que a Bíblia diz? Olha, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a Bíblia diz que eu sou salvo pela graça de Deus. Não veio de mim. Não foi eu através de um esforço próprio, de alguma oferta,
que eu consegui ser salvo. A salvação nos é dada gratuitamente, não vem de vós. É um dom de Deus. Até a fé que você teve um dia para crer em Jesus Cristo, não foi você que produziu, Deus injetou isso no seu coração. Essa fé foi um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu quero ler ali Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, Paulo fala uma coisa gloriosa. Romanos 8, a partir do verso 31, Paulo faz uma pergunta. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente, gratuitamente com o filho, todas as coisas? O que Paulo está dizendo? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Agora olha o que Paulo diz, como não nos dará gratuitamente, graciosamente é gratuitamente, com o filho vai dar o quê? Todas as coisas. Então na graça de Deus eu tenho que entender que Deus me deu Jesus como Salvador. E juntamente com Cristo ele me deu toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele me dá Cristo e todas as coisas que Deus tem que fazer por mim, vai me dar, vem junto com Cristo e elas me são dadas de que forma? Gratuitamente. Então na graça de Deus não tem custo, não tem esse relacionamento de Deus na base de troca. Eu tenho que dar uma coisa para Deus devolver aquilo para mim com juros e correção monetária. Então na graça de Deus o asceticismo nesse quesito que estamos falando, ele não se encaixa, não é o evangelho da graça de Deus. A outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses, o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Eu quero trazer Deus para o meu campo emocional, eu quero sentir Deus na carne, eu quero sentir Deus com calor, com arrepio, eu quero ter um contato sobrenatural com espíritos, eu quero alguma coisa que venha sobre mim, me descontrole, me apague, eu quero ver coisas, sentir coisas, me emocionar, gritar, pular, não é? E aí você vê o pentecostal, todo mundo gritando, pulando, roda para cá, roda para lá, grita e sapateia e cai no chão. É daí que vem esses falsos louvores. Um tal de sapato de fogo, canela de fogo, uma coisa que pega a pessoa, descontrola ela, ela começa a pular, rodar, fazer um montão de coisas desconexas, levanta a mão, fica tremendo, os olhos assim. É o gnosticismo, é querer trazer Deus num campo emocional, no campo sentimental, no campo da carne. Então Deus é espírito, Deus não é uma emoção, Deus não é uma sensação. Deus não é eu chorar, eu posso chorar, é gostoso para minha carne, mas Deus não é choro. Deus é espírito. Então eu me comunico com Deus em espírito, a minha carne, ela tem dificuldade de entender isso, ela quer trazer um Deus na carne. Né? Aí você fala assim, grande culto de avivamento, aí você vai lá, está todo mundo tremendo, pulando, rodando, chuta as cadeiras, cai no chão, fica estrebuchando. Avivamento de quê? Isso aí não é o Espírito Santo, isso aí é a feitiçaria da carne. Uma obra que está na carne do homem chama-se feitiçaria. E a feitiçaria que produz todas essas manifestações da carne num culto que se diz que é avivamento e não passa de feitiçaria da carne. Deus é espírito, não é uma emoção. Eu adoro a Deus em espírito e em verdade. A minha fé em Deus não é uma fé que eu sinto uma coisa boa hoje e amanhã eu sinto ruim, eu perco a fé porque eu não estou sentindo coisa boa. O maior engano na questão da fé é achar que fé é algum sentimento positivo. E quando eu estou com sentimento negativo, eu não creio em nada. Não, fé não é sentimento positivo e nem sentimento negativo. Fé é uma convicção.
que existe dentro do meu espírito que veio pelo conhecimento do Evangelho. Fé e conhecimento, elas andam juntas. Eu não posso ter uma fé sem ter conhecimento, porque senão eu vou acreditar em água, eu vou acreditar em besteiras que se falam que é fé evangélica. Então, fé, ela é apoiada pelo conhecimento. Quanto mais eu vou crendo, conhecendo no Evangelho da graça de Deus, então eu vou tendo uma fé sábia, uma fé produzida pelo conhecimento. Por isso que Paulo diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, ou a pregação vem pelo ouvir, e a pregação ou ouvir vem pela palavra de Deus. Então, a verdadeira fé, ela vem pelo conhecimento da palavra. Não é uma questão de emoção. Então existem milhões de pessoas enganadas procurando sensações físicas, procurando sensações emocionais, tentando crer. Aí quando ela sente alguma coisa positiva, não, estou na fé. Aí no dia seguinte ela acorda angustiada, não crê mais em nada, perde a fé, como se Deus não existisse. Por quê? Porque para ela a fé é sentir bem. Se ela sentiu mal, acabou a fé. E a fé não é isso. A fé é produzida por um conhecimento. Então, quanto mais eu vou conhecendo o Evangelho, eu vou tendo uma fé apoiada na Escritura. A fé é apoiada, ela crê no que está escrito. Esta é a verdadeira fé, onde Paulo fala. Há uma só fé, produzida como? Pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Qual outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses? O misticismo. O que é o misticismo? Ou o sincretismo religioso é a mesma coisa. É um pouquinho de cada coisa. É um pouquinho da macumba, um pouquinho do espiritismo, um pouquinho do catolicismo e um pouquinho de Jesus. Você vai num culto hoje de uma igreja evangélica, você vê que tem um pouquinho de cada coisa. Eles vão te dar agorada, bala ungida, um frasquinho que tem lá um pouquinho de óleo, não é? Eles vão invocar demônios. Se você for ver nas cartas de Paulo, no culto que ele ensina, nunca ninguém invocou demônio num culto, mas isso entrou na igreja. Então eles invocam o diabo. Então eles dão coisas oradas, coisas ungidas, toda hora tem um objeto para fazer campanha, né? Caneta ungida para você assinar negócios que vão dar certo. Então você vai num culto que se diz evangélico, tem lá corredor de sal grosso, sexta-feira forte, sessão de descarrego. Trouxeram a macumba para dentro de um culto que se diz evangélico. Então você encontra hoje esse misticismo espalhado pela maior parte das igrejas evangélicas. É um culto que tem uma mistura de qualquer coisa. É macumba, é feitiçaria, é catolicismo e um pouquinho de Jesus. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? E por fim estava lá o pessoal da lei. É sobre isso que vamos falar hoje. O pessoal querendo arrastar o povo para guardar sábado, se circuncidar, fazer festas judaicas, levar o povo para o Velho Testamento e subjugá-lo debaixo da lei. E quando essas coisas, as falsas doutrinas, elas entram numa igreja, presta atenção, queridos, o que elas fazem na mente das pessoas? A primeira coisa que elas fazem é esconder a obra da cruz, porque a falsa doutrina, ela centraliza a fé das pessoas naquilo que não é o que foi feito na cruz. Elas escondem a obra da cruz, escondem o sacrifício perfeito, elas escondem o sangue derramado. O objeto de cada campanha é um personagem do Velho Testamento, uma coisa que aconteceu no Velho Testamento. E se eu fizer igual, vai acontecer igual aconteceu com aquele personagem do Velho Testamento. A falsa doutrina apaga a obra da cruz, esconde o Cristo crucificado e leva as pessoas a ficar praticando um monte de coisas que aparentemente têm sabedoria, mas não é o Evangelho da graça de Deus. Os colossenses foram envolvidos por isso, voltaram as costas para aquilo que Cristo fez na cruz e ficaram capturados pelo engano. Então Paulo escreve esta carta
E ele vai centralizar esta carta na pessoa de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo já nos libertou do império das trevas, que já houve a remissão dos pecados, que nós já fomos libertos do império das trevas e transportados, já fomos reconciliados, né? E que os colossenses deixaram isso para cair na crendice e deixaram o evangelho da graça de Deus de lado. Até que nós chegamos nesses dois versos, 16 e 17, do capítulo 2 de Colossenses. E vou ler de novo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova. O que eram essas coisas que Paulo está se referindo? As coisas praticadas na lei. Porque tudo isso, agora Paulo apresenta a velha aliança como uma sombra. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Então por que Paulo fala assim? Ninguém vos julgue e apresente as coisas, as obras praticadas da lei. O que é um julgamento? Alguém chega perto de você e diz assim, você é cristão? Mas você não guarda sábado. Você não está fazendo a campanha. Você não está fazendo isso mais. E as festas das primícias? Você não se circuncidou? É como se a pessoa pusesse você em julgamento. Com qual critério? Baseando em coisas da lei, em práticas da lei, que não tem nada a ver. E uma coisa que nós temos que entender, que eu falo aqui direto, Paulo diz lá em Romanos 10:4, eu penso que você já entendeu isso, porque quem não entendeu isso não entende o Evangelho. Romanos 10:4, o que diz? O fim da lei é Cristo para a justiça de quem? Olha, para a justiça de todo aquele que acredita. O que Paulo está dizendo? O fim da velha aliança, o fim de todas aquelas práticas do Velho Testamento, o fim de todos os rituais religiosos do Velho Testamento, o fim de tudo aquilo dos sacerdotes, dos templos, do templo, dos sacrifícios, o fim de tudo aquilo é Cristo, acabou na cruz. A velha aliança acabou na cruz. Todos os rituais do Velho Testamento acabaram na cruz. A própria lei trazida por Moisés, que eram os 10 mandamentos, eles acabaram na cruz. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que acredita. Então é uma coisa triste ver a igreja nos dias de hoje voltada para o Velho Testamento. É triste e ao mesmo tempo uma cegueira grande na mente das pessoas que estão em lugares que praticam a velha aliança e levam o povo a viver debaixo daquilo que já acabou na cruz. E quanto mais eu falo isso, às vezes eu penso comigo, eu não vou mais falar isso. Mas eu vejo pessoas que ainda perguntam coisas e você fala assim, meu Deus, essas pessoas não entenderam o que é evangelho ainda. Elas não entenderam que todas essas campanhas, essas coisas que eles trazem como objeto de culto, que diz que é Novo Testamento, que é evangelho, são práticas da velha aliança que acabaram na cruz. E ainda o véu permanece dentro do coração delas. Então, acabou. Quando é que vamos entender a forma que Deus se relacionava no Velho Testamento? Depois que Cristo vem, Deus se relaciona de uma forma diferente no Novo Testamento. Como é que Deus se relacionava com o pessoal do Velho Testamento? Através da lei. Como é que Deus se relaciona agora na nova aliança? Através da nova aliança, através de Jesus Cristo. Deus encerrou a lei acabou. Deus não vai se relacionar com um homem baseado numa lei que faliu, que acabou na cruz. Ah, mas Deus fez isso no passado. Fez, muito bonito, foi maravilhoso. O Velho Testamento é encantador, não é? Deus fez cair fogo do céu, o mar se abriu, caía pão do céu, foi encantador, é bonito, saiu água da rocha, é lindo. Davi derrubou o gigante Golias,
É lindo, mas Deus não se relaciona mais conosco, com a igreja baseado naquilo. Por quê? Porque aquilo tudo estava debaixo de lei. Agora Cristo vem, ele morre na cruz, ele pega o cálice e fala: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Daqui a pouquinho ele vai para a cruz estabelecer a nova aliança. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. É o Novo Testamento no meu sangue. Ele vai para a cruz, diz lá na cruz: está consumado, estabelece a nova aliança selada pelo sangue derramado na cruz. E começa o Novo Testamento. Como é que Deus agora se relaciona comigo? O que diz lá em Timóteo? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que Deus está dizendo? Na nova aliança só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Cristo abriu o caminho. Deus agora se relaciona comigo pelo novo e vivo caminho, pela nova aliança, pelo evangelho da graça de Deus. Ele não vai voltar para trás para praticar as mesmas coisas da lei que ele aboliu. Aquilo acabou. Estou gritando, deixa eu me acalmar aqui. Como é que Deus se relaciona com a igreja hoje, na nova aliança? Por isso que eu preciso devorar as cartas de Paulo. Então Paulo fala: ninguém venha julgar vocês por coisas da lei, dizer que vocês não estão praticando. Porque tudo isso que estava na lei era uma sombra. O que é uma sombra? Suponhamos que você saia no teu quintal 10 horas da manhã, e o sol esteja ali do seu lado direito, lado leste. Aí você olha para trás, você vê que tem uma forma ali no chão, produzida por você. Mas não é você, é uma forma produzida por você, mas uma forma sem forma, deformada. Se você sai do sol, aquilo desaparece. Aquilo é o quê? É uma sombra projetada por você. Você é a imagem real. Então é isso que Paulo está dizendo. A lei foi uma sombra, um período que Deus usou. Mas Cristo, que é a imagem real, Cristo viria. E quando Cristo vem, nasce aqui no nosso planeta, vai para a cruz, acabou a sombra, a imagem real apareceu. O verdadeiro caminho foi aberto. Deus agora não vai usar mais a sombra para se relacionar com as pessoas. Deus agora vai usar a nova aliança, Cristo como mediador, para se relacionar com a igreja. Se você for procurar a palavra igreja no Velho Testamento, não existe, porque a igreja não existia no Velho Testamento. Esse corpo de Cristo que você vê nas cartas de Paulo, não existia na Velha Aliança. A Velha Aliança é judaísmo, história do povo judeu. Entendem isso ou não? Mas depois da cruz surge a igreja como noiva de Cristo e como corpo de Cristo. É estabelecida uma nova aliança e Deus não utiliza mais da sombra. Mas alguém diria: mas não foi o próprio Deus que deu a lei? Sim, foi Deus que deu a lei. Mas foi o próprio Deus na pessoa de Cristo que cumpriu a lei e abrogou a lei, retirou a lei, aboliu a lei, pôs um fim na lei. Então Paulo fala: ninguém vai julgar vocês por causa de coisas da lei. Então vamos trabalhar nisso, vamos lá. Agora vamos trabalhar em Hebreus. Hebreus, quem eram os hebreus? Vamos lá, Hebreus capítulo 8. Quem eram os hebreus? Para você entender isso, a fé vem pelo ouvir. Os hebreus eram os judeus que nasceram debaixo da lei, que viviam debaixo da lei. Desde criança eles praticavam a lei. E alguns deles estavam se voltando para o evangelho. Chegando para o evangelho, aprendendo o evangelho. Mas eles traziam a herança do judaísmo dentro deles. Então, o escritor de Hebreus está pegando essas pessoas e vai ajudá-las a sair da lei e entrar para o evangelho da graça de Deus.
vai ensiná-las a deixar a religião que eles nasceram de lado, para entrar na nova aliança que o próprio Deus que estabeleceu a velha aliança, acabou a velha aliança e estabeleceu a nova. Então é um monte de judeus, esses hebreus, que conhecem a lei. E o escritor vai ajudá-los a entender que a religião deles acabou na cruz. Que tudo aquilo que eles aprenderam desde criança acabou na cruz e começou uma nova aliança, onde Cristo é o mediador da nova aliança, onde o sangue de Jesus Cristo é o selo da nova aliança. Então, se você for ver o capítulo 6, 7, 8 até 10, o escritor vai se concentrar nessa mudança de alianças, tendo Cristo como parâmetro principal e mostrando que Moisés já acabou, se tornou o passado, que o ministério de Jesus é muito superior a tudo aquilo que foi feito no passado. Então vamos ler alguns versos. Hebreus 8, vamos lá, Hebreus 8, e vamos ler Hebreus 8, vamos ler a partir do verso 6, vamos ler com cuidado, para ficar bem claro tudo isso que estamos falando. Bom seria ler todos os capítulos, mas aqui não dá para ler, mas vamos ler dos 6 em diante. Agora, com efeito, presta atenção, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O que Paulo está dizendo? O que o escritor está dizendo? Que o ministério de Cristo é uma coisa muito superior e mais excelente do que a velha aliança. E ele possui superiores promessas. Promessas superiores a tudo aquilo que se oferecia na velha aliança. Então vou ler de novo. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Olha o verso 7 agora, como é importante, como está na Bíblia isso. Porque se aquela primeira aliança, qual a primeira aliança? Lei de Moisés, olha. Está escrito isso aí? Está escrito ou não está? Verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, para aí. Você poderia perguntar, o que, pastor? Quer dizer que aquela primeira aliança, a lei de Moisés, tudo aquilo que o próprio Deus deu, era uma coisa defeituosa. Olha como isso é muito importante. Estava cheio de defeito, porque o homem não conseguia cumprir. Então vou ler de novo o 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então a primeira aliança teve defeito. Então se buscou uma segunda aliança. Não está isso escrito na Bíblia? Verso 8. E de fato repreendendo-os diz: aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles. Para aí. Então o próprio Deus está repreendendo eles, dizendo que Deus faria uma nova aliança. Mas não seria aquela aliança que ele fez quando eles saíram do Egito, a aliança trazida por Moisés, porque eles mesmos, ninguém cumpriu aquela aliança, eles mesmos falharam. Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha onde Deus vai trabalhar. Na sua mente imprimirei suas leis, que é o nosso espírito, e também sobre o seu coração as escreverei. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarás jamais cada um ao seu próximo
dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. O que Deus está dizendo da nova aliança? Que todas as pessoas conhecerão Deus. Que Deus vai trabalhar na mente, no espírito de cada um. E não vai mais ter aquela de liderança como Moisés, que Deus só falava com ele. E não falava direto com o povo. Moisés era o intermediário. Para Deus falar com o povo, falava com Moisés. E para o povo falar com Deus, falava com Moisés, e Moisés falava a Deus. Então Moisés estava no meio. Ele era o intermediário. Na nova aliança, Cristo abriu o caminho. Então todos podem conhecê-los. Na nova aliança não tem essas pessoas especiais. Meus irmãos, entenda isso. O super pastor, o super apóstolo, o super profeta, ele é o bom, Deus só fala com ele, ele vê tudo, controla a vida das pessoas, manda em todo mundo, é o dono da igreja, é o apóstolo, só lá que tem milagre, ele é o bom, e todo mundo é um monte de coitado, que não pode pensar e é controlado por eles. Vocês estão entendendo? Todos me conhecerão. Então, na nova aliança, quando a pessoa crê em Cristo, lá dentro ela vai conhecer Jesus Cristo. Ninguém precisa fazer nada. Ninguém tem poder para fazer nada. Deus se revela a ela. Ela sabe que Jesus é verdadeiro. Todos me conhecerão. Aí depois ele diz, verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Olha lá. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Onde aconteceu isso? Na cruz. Jesus levou todos os nossos pecados. Quitou o preço da nossa dívida. Quitou a lei na cruz. E não quitou, é difícil a pessoa entender isso. O que Jesus pagou na cruz é por toda a nossa existência. Passado, presente e futuro. Entende? Cristo já pagou por tua vida, já pagou por teu pecado. Até o último dia de vida que você vai ter aqui na terra está pago. Ah, então, pastor, eu vou fazer o que eu quero. Quem não entende a graça de Deus vai falar tamanha libertinagem. Ele sabe que você é defeituoso, que você erra todos os dias. Ele sabe que você tem pensamento errado, tem sentimento errado, tem desejo errado. E isso vem para fora todos os dias. Ele sabe que ainda que você faça coisa errada, você se volta para ele e você tem um perdão pelo sangue da cruz, mesmo que você não queira fazer a coisa errada. Mas condenado você nunca mais vai ser, porque ele pagou por toda a tua existência. Por isso que ele está dizendo isso. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Não vai mais haver recordação dos pecados, porque todo pecado, até o final da raça humana aqui na terra, já foi pago pelo Senhor Jesus na cruz. Olha como é grande o sacrifício dele. Vocês entenderam? Vamos lá, no capítulo 9, é o capítulo seguinte. Vamos ler ali, versos 24. Não, Hebreus 9, verso 15. Vamos ler desde o 11 até o 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, desta criação, o que Paulo está dizendo? Que lá no céu existe um tabernáculo que não foi feito por mãos humanas, um tabernáculo criado e feito por Deus. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, verso 12, mas pelo seu próprio sangue entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. O que Paulo está dizendo? Agora veio Cristo, e com o próprio sangue dele, ele entrou nos céus, no santuário celestial, e ele obteve o que para cada um de nós? Já obteve uma eterna redenção. O que é ser redimido? Uma pessoa que foi liberta do império das trevas, liberta da condenação, ela é redimida. Então Cristo, quando chega nos céus com seu próprio sangue,
num tabernáculo celestial. Ele adquiriu para nós uma eterna redenção. Significa que nós nunca mais viveremos debaixo de escravidão, debaixo de cativeiro. Verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, a cinza da novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, olha o que o sangue de Cristo fez. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então ele está dizendo que aquele sangue de animais da lei purificava a carne, mas o sangue de Cristo purificou a consciência. Por que ele fala vai purificar a consciência? É na nossa consciência que está a acusação. É na nossa consciência que está a percepção da dívida. Então, qual a consciência que a lei criava na mente das pessoas? Consciência de condenação. Elas não conseguiam cumprir tudo que tinha que ser cumprido. Elas não conseguiam cumprir a lei. O que isso produzia na mente delas? Acusação, acusação, acusação. Peso, peso. Não ter certeza de salvação. A consciência de quem está debaixo de lei é bombardeada, cheia de culpa. Por isso que eles faça obra disso, obra daquilo. Quanto mais obras, eles não param de fazer obras. Por quê? Porque eles sempre estão devendo. Então daí que vem esse monte de obras, monte de jejuns, monte de campanhas, uma igreja que escraviza as pessoas debaixo das obras, que toda hora perde a salvação, que põe medo, que tritura a parte psicológica da pessoa, enche a pessoa de proibição, e se falhar nessas coisas vai perder a salvação. A consciência de quem está debaixo de lei é uma consciência de que Deus está distante, e que parece que ela não foi perdoada, e que ela tem que pagar alguma coisa para Deus, porque ela está acusada constantemente na consciência dela. A lei cria isso. Agora, quando eu descubro que o sangue foi derramado, que já houve a redenção, que a lei já acabou, que eu estou numa nova aliança, que o meu pecado foi perdoado, toda a minha culpa acabou na cruz, o sangue de Jesus, que é o selo da nova aliança, ele limpa a minha consciência. A nova aliança mostra que você não precisa mais praticar nada da lei, você não precisa mais produzir nada dessas coisas. Tudo isso acabou. Deus não está cobrando estas coisas de vocês. Esse entendimento, e eu descubro o sangue da nova aliança que me purificou de todo o pecado. Então a minha consciência é purificada, eu entro na liberdade, eu vivo livre. Minha consciência não tem mais acusação. Se eu cometer uma falha, confesso essa falha para Deus e recebo o perdão de Deus. Eu descubro que eu estou cheio de defeitos, mas Deus sabe mais do que eu sou defeituoso. Não está me condenando por nada. Então a minha mente é limpa da condenação, da acusação, de todo cativeiro. Limpou a minha consciência das obras mortas. Que são obras mortas? Exemplo de uma delas, eu tenho que pagar preço para ser salvo. Eu só serei salvo se eu fizer isso, isso e aquilo que a igreja me pede. Se eu falhar, pedir a salvação. Isso é uma obra morta, não tem poder de me salvar. Obra morta é tudo aquilo que a pessoa faz, se esforça, para tentar ser salva, para tentar ser aceita por Deus. Ela não entende que para ela ser aceita por Deus, basta crer em Jesus. Que para ela ser salva, ela não precisa fazer nada. Cristo já fez por ela, mas ela não sabe disso. Então ela está fazendo um monte de obra morta, que não dá em nada perante Deus, não tem valor nenhum, uma coisa morta que produz morte. E agora no verso de número 4, olha lá. 14, verso 15. Por isso mesmo, depois de tudo isso, ele está dizendo, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O que diz o verso 15? Acabamos de ler. Jesus é o mediador da nova aliança. Ele teve que morrer na cruz, derramar o sangue dele.
Para quê? Para que houvesse remissão das transgressões, remissão da culpa, retirada da culpa que a velha aliança punha sobre todos nós. Por isso que ele teve que morrer. Ele removeu toda a acusação da lei, removeu toda a culpa. Vou ler o 15 de novo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a retirada das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a eterna herança aqueles que têm sido chamados. Está bem claro isso? Ele é o mediador da nova aliança. Está entendendo isso ou está difícil? Vamos lá para o verso 24 agora. Esse mesmo capítulo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Tudo isso é um pensamento só. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então o que o escritor está dizendo? Que Cristo não entrou num santuário terreno, naquilo que Moisés construiu, ou naquele santuário do templo de Salomão. Isso é terreno. Cristo entrou num santuário, né, celestial, para comparecer por nós agora. Porque não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Aonde é que Cristo entrou? Porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então Cristo entrou lá nos céus, nos representando, e uma vez por todas, não precisa se repetir a morte dele. O que acontecia na velha aliança? Sacrifício contínuo. Como o sacrifício de Cristo foi perfeito, não tem mais necessidade de sacrifício. Ele cumpriu a lei. Está bem claro isso? E por esse sacrifício ele aniquilou o pecado. O que é aniquilou o pecado? Reduziu a nada. Que pecado é esse que Paulo está dizendo? Tudo aquilo que entrou por Adão. Meus irmãos, como é difícil as pessoas entenderem isso. O que diz Romanos 5,12? Por um homem, Adão, entrou essa coisa no mundo, pecado no mundo. Olha que o pecado causou no mundo, causou a morte, doença, destruição do planeta. Olha o homem aí, o que ele é. Olha o homem no mundo todo, o que ele é. Olha as doenças, as pestes, as pragas. Olha o planeta sendo destruído pelo homem. A violência, os homicídios, os suicídios, os governantes todos atrapalhados, arrumando confusão. Olha aí, meus irmãos. Por um homem entrou isso no mundo, entrou a morte, todos morrem. Não morreu aí Tarcísio Meira, ontem, antes de ontem, não foi isso? Desde criança assistia a novela dele. Mas a morte existe, entrou tudo isso. Agora Cristo na cruz, presta atenção. Tudo que entrou por Adão, essa coisa chamada pecado, que não é só um erro que você comete do lado de fora, essa coisa que entrou e trouxe a morte. Cristo na cruz aniquilou, destruiu, desfez tudo isso na cruz. Agora, quando eu creio nele, eu sou liberto de todas essas coisas. Mas o mundo está aí, o estrago está aí. O estrago está aí, vai continuar. Mas ele aniquilou tudo isso que entrou, ele desfez na cruz. Você entende ou não? Será que você está entendendo? Já foi feito. Olha como é grande o sacrifício de Jesus. E agora Paulo vai entrar no capítulo 10 de Hebreus e vai falar e concluir tudo isso que nós estamos explicando. Olha lá. Visto, 10 verso 1, visto pois que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios
que ano após ano perpetuamente lhes oferecem. Para aí. O que ele está dizendo? Que tudo aquilo do Velho Testamento era uma sombra, não era uma imagem real. Que agora Cristo, ele é a imagem real. A lei, tudo aquilo foi algo usado por Deus para aquele tempo. Mas era defeituoso. Não podia aperfeiçoar ninguém, não mudava o coração de ninguém, não podia salvar ninguém, porque todos eram defeituosos. Então se tornou, conforme está lá em capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o ministério da morte e o ministério da condenação. Por isso que eu digo, toda a igreja que só vive no Velho Testamento são postos lá. E ficam com aquela mentalidade da velha aliança. Eles têm o véu, eles não entendem essa linguagem. Se eles ouvirem eu dizer tudo isso que estou dizendo para vocês, eles vão achar uma coisa estranha. Não tem vitória, não tem bênção, não tem conquista. Eu não vou ter nada material, eu não vou trocar de carro. Eles não entendem nada. É uma linguagem, essa linguagem que eu estou falando com vocês, é linguagem para vivos. Para quem nasceu do alto, quem é nova criação. Quem está na velha aliança não gosta de ouvir isso, não entende nada. Está cego e está morto ainda, espiritualmente falando. Então vou ler de novo. A lei era a sombra dos bens vindouros, não era uma imagem real. Nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes que com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente oferecem. Se fosse assim, de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, não era assim, olha lá, entretanto, nesses sacrifícios faça recordação do pecado todos os anos. Agora, olha lá, a lei. Porque é impossível que sangue dos animais, ela diz sangue de touros, de bodes, remova pecados. Então, para aí. Você quer ver uma coisa impossível para Deus? A gente fala assim, para Deus não existe impossíveis. Existe sim, e o próprio Deus estabeleceu. O que era impossível para Deus? Remover pecado baseado nos sacrifícios da lei. A lei que ele próprio determinou que existisse. Era impossível a culpa deixar de existir. Era impossível o pecado ser removido por sangue de animais. E por ser impossível, olha o verso seguinte. Por isso, ao entrar no mundo, agora já está falando de Jesus. Jesus vai entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. O próprio Deus não quis mais o sacrifício e a oferta do Velho Testamento. Ele não quis mais aquilo, porque não resolvia o problema. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formasse. Já está falando de Jesus. O que ele está dizendo? Deus cansou dos sacrifícios e das ofertas que ele mesmo impôs na velha aliança. E ele preparou um corpo para Jesus Cristo. Um corpo para Jesus Cristo entrar no mundo. Então eu tenho que falar isso para você pela 1000ª vez. Jesus Cristo tinha uma mãe física. Mas não tinha um pai humano. O pai dele era Deus. Então aquele corpo que Jesus Cristo nasceu, por ele não ter um pai humano, vir de uma genética humana de Adão, aquele corpo não tinha essas tendências que a nossa carne tem, não era um corpo corrompido como o nosso. Não era um corpo que produzia as mesmas paixões que o nosso corpo produz. Não era um corpo produzido com os mesmos defeitos que o nosso produz. Ele tinha um corpo perfeito, senão ele não poderia ser o cordeiro, sem mancha e sem mácula, ser o sacrifício perfeito. Então a carne de Jesus era uma carne perfeita, uma carne de Deus, homem, homem, Deus. Por isso que ele andou aqui na terra, ele nunca cometeu um pecado, ele nunca cedeu a uma tentação. Ele pôde ficar 40 dias jejuando no deserto, enfrentando o diabo ali em Mateus capítulo 4, sem nenhum problema, com uma alta capacidade para vencer o diabo só com aquilo que estava escrito. Então eu tenho que entender que Jesus Cristo
ele era semelhante, o corpo semelhante à carne pecaminosa, mas não era igual. Que o corpo de carne que ele tinha era um corpo não corrompido como o meu, como o nosso, um corpo que não era estragado pelo pecado, pois ele não tinha pecado. Por isso que ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que ele era perfeito. Por isso que o sangue dele não era sangue humano, contaminado como o meu, como o teu. O sangue dele era sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Eu entendo isso claramente, mas você entende? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus Cristo não tinha uma carne estragada pelo pecado como a minha. A carne dele era perfeita. Por isso que ele pôde viver aqui na terra, entre todos nós pecadores. Os mesmos apelos que veio para nós, veio para ele. Mas ele nunca cedeu a nada. Ele nunca pecou. Jesus foi rodeado de mulheres, Maria Madalena e diversas outras. Mas Jesus nunca teve o pensamento impuro, ele era perfeito. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Olha o Cordeiro de Deus, perfeito, que tira o pecado do mundo. Olha o valor e o poder do sacrifício de Jesus Cristo, uma carne perfeita e um sangue de Deus. Então o corpo dele foi preparado. Volta ali, ó. Verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse eu, Jesus Cristo dizendo, aqui estou, no rolo, lá na velha aliança está escrito ao meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e ofertas, não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, Jesus falando, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora, o ponto da coisa, remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que é isso? Remover a primeira aliança, o primeiro pacto, para estabelecer a segunda. Então, na cruz, quando Cristo é pregado com este corpo que eu já disse para você que é, derramando aquele sangue, Deus em forma de homem, o Cordeiro perfeito, e diz está consumado, quando ele viu que tudo estava se consumado para cumprir a escritura, disse, tenho sede, deram lá vinagre para ele beber, e ele morreu, e expirou, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Vocês estão entendendo a qualidade de Jesus? Porque a gente pensa que Jesus era um homem tendencioso como nós, tinha uma natureza tendenciosa como a nós. Se tivesse, não poderia fazer o sacrifício perfeito. Então ali na cruz ele remove a primeira aliança para estabelecer o quê? Uma segunda aliança. Então, pelo amor de Deus, quando é que a gente vai acreditar nisso? A velha aliança foi removida na cruz. Todos aqueles rituais da velha aliança acabaram na cruz. A lei de Moisés, os 10 mandamentos, foi removido na cruz. Deus não me julga mais por eles. Todo aquele proceder daquele povo da velha aliança foi removido na cruz. A forma de que Deus agia naquela velha aliança acabou. Deus age diferente na nova aliança através de Jesus Cristo. Deus não se relaciona mais comigo pela lei. A lei é sombra, a sombra acabou. Deus se relaciona comigo agora como? Este cálice é a nova aliança, é o novo testamento no meu sangue. Vocês estão entendendo quão grande é isso? Agora, esse arroz com feijão, esse leitinho que eu estou te dando, a maior parte do povo de Deus não entende. Porque eles não falam essas coisas? Porque não vem alguém na televisão explicar isso?
Isso é o Evangelho. Porque não vem alguém na televisão, em vez de falar toma posse da bênção, fica lendo o Velho Testamento, ensina o que foi feito na cruz e mostra que aquele que crê de verdade está na nova aliança, é livre, totalmente livre. Por quê? Gente que tem meio de comunicação na mão se esconde essas coisas por causa do véu. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Isso aqui não dá lucro, mas liberta as pessoas. Então a lei, Paulo está dizendo isso. Volta lá, Colossenses, para nós já irmos terminando. Colossenses 2, versos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, festa, lua nova e sábado. O que Paulo está dizendo? Ninguém vai chegar para você e falar, olha, você não pratica isso? Ou você não guarda o sábado? Ou você não faz essa festa da primícia? Ou você não está lá no Velho Testamento? Ninguém venha julgar você por causa das coisas da velha aliança. Aí Paulo fala, o que ele fala? Comida, bebida, festa, luas novas, sábado, porque tudo isso tem sido o que? Sombra das coisas que haviam de vir. A lei foi uma sombra. Quando Cristo vem, estabelece a nova aliança no sangue dele. Então a sombra é retirada e hoje nós vivemos na nova aliança do sangue do Senhor Jesus Cristo. E o que os colossenses fizeram? Eles se voltaram para as falsas doutrinas e também estavam se submetendo à prática da lei, que já havia acabado na cruz. E Cristo aboliu tudo isso através do sangue dele derramado na cruz do Calvário. E para terminarmos, elaborem grande engano. Eu pegar a igreja hoje e levá-la para o Velho Testamento e ficar o povo subjugando o povo naquilo que é velha aliança que já acabou na cruz. Todos quantos estão subjugados ao Velho Testamento ainda estão debaixo do véu, não entendem essa nossa linguagem, não entendem aquilo que é o Evangelho da graça de Deus. Recebe essa palavra de hoje, e você da internet recebe essa palavra de hoje. Foi uma alegria muito grande poder estar com vocês que estão aqui na igreja e vocês que nos ouvirão e assistirão pela internet. Eu termino esta live dizendo isso: a tua vida vale mais que o mundo inteiro.